Boa noite, irmãos. Desejamos que se sintam muito bem em nossa casa espírita. Desejamos que se sintam acolhidos nesta escola de almas que nos recebe com muita alegria e possamos desfrutar das palestras públicas que aqui acontecem sempre com o intuito de nos melhorar e permitir o nosso crescimento espiritual e moral. Nós estamos já vendo o tema aqui exposto, Ame a Vida, é o tema na noite de hoje, da exposição doutrinária, e também exposto o mês espírita, considerado mês de abril, com o tema Educando os Sentimentos. Então, todas as palestras públicas terão esse tema, e nós temos como palestrante na noite de hoje a Marileda Klugmanica. Seja muito bem-vinda, Marileda, mais uma vez. A Marileda é trabalhadora desta casa espírita e faz exposições doutrinárias, além também de participar do movimento espírita regional. Antes de iniciarmos a palestra pública, nós queremos fazer breve leitura do livro Sementes de Felicidade, de Lourival Lopes. Tudo tem solução. Você pensa de um jeito, não dá certo. Pensa de outro, também não. Parece que não há saída. Esta falta de solução oprime seu cérebro, age sobre o seu sistema nervoso, transparece nos seus olhos e na sua voz. Você fica tenso. Mas, amigo, amiga, com o tempo tudo sofre modificações e desvios. Não há problema insolúvel. Confie na transformação que virá. O problema desaparece à proporção que aumenta a sua confiança em si mesmo. Uma boa palestra a todos nós. Uma boa noite a todos. Que Jesus abençoe a cada um de nós, a todos os irmãos também que estão conectados, que vão assistir posteriormente pelas mídias sociais da nossa casa espírita. O Pedro já anunciou aí que o nosso tema do mês espírita é Educando os Sentimentos, que é muito importante, então vamos trazer uma reflexão, né? Ame a Vida, que é uma das propostas que vamos conversar, né, do livro Construindo Dias Felizes, que é um programa organizado pela nossa querida amiga e autora desse livro, Cláudia Scholl, né, onde ela traz algumas reflexões sobre esse tema tão importante. Também vou utilizar alguns textos das obras básicas e também do livro Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo, da importância que é nós educarmos esses sentimentos. E as emoções, elas fazem parte disso tudo, né? E aí nós vamos encontrar nessa obra Educação dos Sentimentos que o meio prático e eficaz para o homem se melhorar e resistir ao mal é o autoconhecimento. Isto é, ele se conhecer profundamente, saber quem ele é e quais suas obrigações consigo mesmo e com a sociedade em que labora, em que trabalha. Ele necessita estudar mais para saber a respeito de suas emoções e sentimentos, a respeito de seu psiquismo e de como realizar as transformações necessárias em sua vida. Então é muito importante, como ele traz, nós estudar mais e nos autoconhecer. É o autoconhecimento que nos dá uma direção de como melhor nós vamos gerenciar a nossa vida e os momentos por cada um de nós que aqui vivencia em mais uma experiência no corpo físico. Mas será que é possível educar esses sentimentos? Joana de Ângeles traz algumas reflexões no livro Atitudes Renovadas,
que ela diz: são as emoções responsáveis pelos crimes hediondos, quando transtornadas, assim como pelas grandes realizações da humanidade, quando direcionadas para os objetivos edificantes do ser. Então, são sempre as emoções que nos movem. Quantas vezes acontece algo e nós agimos por instinto e vem aquela emoção na nossa mente como um sentimento. E aí as emoções, elas podem ser boas, como podem ser não tão boas. Por isso que devemos nos autoconhecer e ficar nos observando como nós agimos, né, ou reagimos diante de tal situação que a vida nos apresenta. Essa benfeitora segue dizendo: o importante no que concerne às emoções é o esforço que deve ser desenvolvido, a fim de que sejam transformadas nocivas em úteis. Não se podendo viver sem as emoções, cuidar-se daquelas que edificam em detrimento das que perturbam. Tal é a missão do homem e da mulher inteligentes na Terra. Então, nós não vivemos sem as emoções. E podemos dizer, né, que a todo momento nós estaremos sentindo uma emoção. Quando estamos aqui numa casa espírita, nessa ambiência espiritual fraterna, de harmonia, de paz, nesse ambiente que é todo organizado, né, pelos benfeitores espirituais, que o pensamento de cada um interfere também. Todos nós podemos contribuir com bom pensamento para que essa atmosfera permaneça de paz, serenidade e tranquilidade. E aí nós sentimos uma emoção boa de estar aqui. Vai gerar em nós um bom sentimento. E aí esse autor, o Jason de Camargo, ele traz nesse livro, Educação dos Sentimentos, né, atitudes e emoções que trazem saúde. Quais são aquelas, então, que nós devemos cultivar dentro de nós para termos saúde? Porque saúde é o que todos nós queremos ter. E quantas vezes nós percebemos ou damos o valor devido à saúde quando ficamos enfermos, quando ficamos doentes, daí percebemos que tínhamos saúde e não nos cuidamos, não damos a devida importância. Então, essas emoções que trazem saúde, quais são? Alegria, paz, segurança, flexibilidade mental, otimismo, humildade, bondade e as demais virtudes humanas. E quais aquelas atitudes e emoções que produzem doenças? E é isso que nós devemos cuidar. Quais que produzem doença? Tristeza, ira, ansiedade, medo, ressentimento, ciúme e demais sentimentos negativos. Então precisamos nos conhecer. Quais os sentimentos e emoções que nós estamos deixando ficar na nossa mente, fluir nos nossos pensamentos, abrigar lá no nosso íntimo, para se corrigir, porque nós podemos educar pela boa vontade, pelo nosso bom pensamento, esses sentimentos e essas emoções. Ele ainda vai trazer, o Jason, dentre as várias funções psíquicas aperfeiçoáveis, destacamos a área dos sentimentos, pois estes estão intimamente ligados ao campo de moral, bem como são eles que fazem aflorar o fulgor das virtudes humanas. Então, dentre algumas funções psíquicas aperfeiçoáveis, ele destaca a área dos sentimentos. Significa, então, que nós podemos educar
os nossos sentimentos. Cuidar, se autoconhecer, perceber como estão as nossas emoções e esses nossos sentimentos. E aí explicamos um pouco, né, de uma atividade que é realizada aqui na casa, que é o programa Educando os Sentimentos. Tivemos contato há muitos anos atrás, em 2013, 2014, né, com um programa realizado, então, criado, né, pela nossa querida irmã Cláudia Scholl, trabalhadora do Grupo Espírita Seara do Mestre de Santo Ângelo, e uma grande trabalhadora do movimento espírita, que consistia, né, numa vivência em que os coordenadores, os facilitadores dos grupos de estudo davam aos estudantes um texto e um desafio semanal. Então, todos os estudantes praticavam essa vivência. Nós achamos muito interessante que poderia também ser realizado aqui, na nossa casa espírita. E ela gentilmente nos cedeu, então, todo o material, e aqui foi aplicado. Inclusive, está no nosso jornalzinho desse mês, que já pegaram ali na recepção, né, onde eu mesmo conto, né, como que começou esse programa aqui na Casa Espírita. Atualmente ele segue, né, mas também avançamos um pouco mais divulgando ele nas redes sociais da nossa casa, no Facebook e no Instagram. Que fica o convite para os irmãos seguir a nossa página no Facebook, também seguir no Instagram, onde colocamos este material, que segue lá um card com um texto espírita, né, e um desafio para todos nós. Além de nós, aqui dessa casa espírita, outras casas pediram para a Cláudia, né, esse material. E ela cedeu e o pessoal foi gostando, né, e se transformou, né, tudo isso num livro, que é este aqui, Construindo Dias Felizes. E a primeira parte deste livro, ela traz Educando Sentimentos, onde ela traz textos sobre emoções e sentimentos. E a segunda parte, então, contém 52 propostas para a educação dos sentimentos. Porque já aprendemos, né, até aqui, pelos textos que eu trouxe, que nós podemos educar os nossos sentimentos. Então, ela lançou esse livro, é da nossa FERGS editora, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ele se encontra disponível para quem quiser adquirir, né? No início do livro ela até fala, né, que pode ser utilizado não só no movimento espírita, mas também em empresas, né, esses textos, esses desafios para auxiliar a todos. É uma obra muito importante que vem contemplar aí o que alguns centros espíritas já vinham realizando, esse programa organizado por ela. Ele foi lançado agora em abril e ele também faz parte do Clube do Livro FERGS, que o clube funciona da seguinte maneira: a pessoa interessada no Clube do Livro, né, se associa, né, preenche um termo de adesão e todo mês recebe, então, um livro. Quase sempre é um livro lançamento, né, que é distribuído pela nossa federação, e nesse mês de abril é este livro, Construindo Dias Felizes, né, e sempre é um valor bem menos do que o preço de capa do livro. Então, o associado ele tem, além de pagar bem menos, todo mês um livro muito bom, que o livro, né, aquele nosso grande amigo, onde uma página edificante, uma boa leitura, ela modifica
o nosso padrão mental, os nossos pensamentos, até mesmo os nossos sentimentos. O livro eu considero um grande amigo que nós temos à nossa disposição. Então, exemplificando, o valor de capa deste livro é R$60. Para quem é associado do Clube do Livro, ele custa R$32, que é o valor que o associado vai pagar mensalmente. Quem quiser maiores informações sobre o clube, quem quiser se associar hoje também, pode passar depois da palestra aqui ao lado, subindo as escadas, no nosso posto de livro. Assim como vão encontrar também as obras que estou mencionando nessa palestra. E já deixamos o grande convite a todos, que a Cláudia estará proferindo a palestra e conversando sobre este seu livro no dia 27 de abril. Então, deixamos esse convite para todos. Ela é uma pessoa maravilhosa, muito querida, a voz dela tão suave. Quem já assistiu a palestra dela sabe o quanto ela contagia todos. E vamos deixar para ela, então, que fale mais sobre o seu livro, e ela vai falar especificamente como construir esses dias felizes e felicidade, que é o que todos nós queremos ser, felizes. Ame a vida. Eu vou falar de uma das 52 propostas para a educação dos sentimentos que ela traz nesse livro. E aí o texto dela começa: você ama a vida, haja o que houver? Será que nós amamos a vida? Nos dias felizes, naqueles que não são tão felizes? Lembrando que todos nós estamos encarnados no planeta Terra, que é um planeta inferior de provas e expiações. Nós estamos matriculados aqui nessa escola terrena para aprender, para evoluir. Então, nós vamos ter altos e baixos, aflições, ansiedades, mas é preciso que nós amemos a vida, porque é uma grande oportunidade que o Criador nos concedeu em retornar mais uma vez numa nova vivência, numa nova experiência num corpo físico. Cada um de nós aqui já teve muitas vivências, experiências, muitas vidas, e cada um vai ter quantas for necessária ao aprendizado, né, à evolução espiritual. E encontramos na Gênesis, que a própria Cláudia traz lá no livro, normalmente a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio dele progredir. Então não podemos entender que é uma punição, que é um castigo nós estarmos aqui encarnados. Nós temos as provas, sim, aquelas que nós escolhemos antes de reencarnar, juntamente com o espírito protetor que nos acompanha em toda a encarnação, que é para o nosso crescimento espiritual. Nada na vida é o acaso. Como falou lá no passado, Chico Xavier, né, que o lar é o cadinho das provações. E é no lar, né, que nós encontramos muitas vezes as maiores dificuldades, porque está encarnados os afetos e os desafetos também. Mas estamos todos juntos para progredir. À medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se com o subtrair-se à influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam. Sua felicidade é em razão do progresso realizado.
sua felicidade em razão do progresso realizado. Significa que para ser feliz, nós precisamos progredir, entender que somos um espírito imortal, vivendo essa experiência. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio, como traz Kardec na Gênese. Entretanto, como age em virtude do seu livre-arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço. Prolonga, conseguintemente, a duração de suas encarnações materiais, que então se lhe torna uma punição, pois que por falta sua ele permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. É como um aluno que reprova. Tem que, todo início do ano, recomeçar. Se nós não aproveitarmos a nossa experiência, essa oportunidade que nós reencarnamos, nós vamos ter que ir e vir quantas vezes for necessário para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então, depende, pois, do espírito abreviar por seu trabalho de depuração sobre si mesmo, a duração do período das encarnações. E aí que entra, então, nesse trabalho de depuração, a educação dos nossos sentimentos. Cuidar das atitudes e das nossas emoções. Porque se carregarmos por um longo período dentro de nós, aquelas emoções não tão boas como já citei ali, a raiva, o ressentimento, ficar com sentimento de culpa ou não perdoar, nós não estaremos, em tese, aproveitando a nossa experiência, a nossa vivência. É difícil por vezes, sim. A questão é o quanto tempo nós ficamos com raiva. Porque se nós, aquela emoção vem por um instinto, quantas vezes nós acontece alguma coisa e a gente até fala, me dá uma raiva daquela situação. Então nós vamos sentir raiva ainda. A questão é quanto tempo nós vamos ficar guardando dentro de nós que vira esse sentimento nocivo, ruim. Triste. Ficaremos tristes por várias circunstâncias na nossa vida. Somos seres humanos em aperfeiçoamento moral. Nos sensibilizamos com a dor sua, com a dor do outro. É a perda de um ente querido, é uma situação que acontece aqui, acolá, mas devemos ter cuidado por quanto tempo nós vamos ficar acolhendo a tristeza. E aí é que entra a coragem também de pedir auxílio, ajuda, quando é necessário. E a Cláudia então diz no seu livro, entendemos assim que os sofrimentos e desafios são necessários e encaminhados pelas leis divinas para acionar a evolução espiritual e o progresso moral. Desse modo, propicia-nos a expiação em algumas situações, colocando-nos em condições de progredir e de nos reharmonizar com a consciência e com Deus. Onde está escrito as leis de Deus? Na consciência. Então, quando nós sairmos daqui, quem vai nos cobrar é a nossa consciência. Daquilo que não realizamos, que deixamos de fazer, das horas, dos minutos perdidos, daquela hora vazia. Então, precisamos entender que o sofrimento, os desafios, aquelas provas que nós passamos são necessários sempre para a evolução espiritual e para o progresso moral. É para isso que estamos aqui.
E cada um de nós carrega uma grande bagagem das outras experiências já vivenciadas. Não só desta encarnação, mas de todas. Se somos um espírito, né, nós temos as nossas matrizes espirituais e carregamos conosco. E seguirá conosco, né, quando nós deixarmos aqui este mundo físico. Então, ela diz, mesmo que se sinta sitiado por aflições internas ou externas, resultado de escolhas infelizes do passado, haja o que houver, não pense em desistir, prossiga. Então, a autora aqui, juntamente com esses ensinamentos dos benfeitores espirituais, do que Kardec já trouxe na codificação, diz que Jesus deixou um ensinamento: no mundo tereis aflições. Mas nós sabemos também os caminhos para vencer essas aflições, que elas podem ser internas ou externas. Internas é aqueles conflitos existenciais que nós carregamos. E externo é algo que acontece conosco, ao nosso redor, algo que vai nos trazer uma aflição. E a casa espírita em muito auxilia quando tem as exposições doutrinárias, os grupos de estudos, o passe, o atendimento fraterno. Iniciou quinta-feira um novo grupo de estudos aqui na casa. Mas aqueles irmãos que desejam estudar o Espiritismo ainda poderão se inserir, poderão se inscrever na secretaria, no posto de livros, subindo as escadas, né? Porque cada dia será um tema a ser trabalhado, que acontece nas quintas-feiras à noite. Então, se há interesse, a Casa Espírita está sempre aberta para receber novos estudantes, novos irmãos. E quantas vezes você já se questionou? O que vim fazer aqui? Qual o propósito? Mesmo que você não consiga vislumbrar, há um propósito. Estamos aqui reencarnados para construir a plenitude e alcançar a felicidade. Ninguém de nós nasceu para ser infeliz em todos os dias da existência. Temos que separar aqueles momentos tristes, que é normal por uma situação que somos acometidos, mas de viver infeliz diariamente. E sabemos que muitas vezes, muitas pessoas se questionaram, né? O que estamos fazendo aqui? O que eu vim fazer? Será que eu tenho um propósito? É o que a autora traz nesse item Ame a Vida. Então, cada um de nós tem uma razão para estar aqui. Nascemos para realizar ações e tarefas que só nós podemos executar. Cada um deve ocupar seu lugar na vida. Significa que nós temos algumas lições para fazer nessa escola terrena. Nascemos com propósitos, nos comprometemos com o espírito protetor, anjo, guardião, também pode ser assim chamado, que é um irmão espiritual que nos acompanha em toda a nossa existência. Precisamos ter na mente que não nos encontramos sozinhos. Jesus é o nosso modelo e guia a ser seguido, governador espiritual da Terra, desse planeta. Tantos ensinamentos nos deixou. E cada um de nós tem esse bom amigo espiritual que vela por nós, que nos conduz, que está junto, e que nós devemos sempre se ligar a ele, através do bom pensamento,
dessa conexão divina. Ainda vai se juntar a nós espíritos simpáticos que querem nos auxiliar. Acontece que muitas vezes, ainda pelo nosso lado inferior, nós não conseguimos sentir essa presença amorosa. Muitas vezes ele até se afasta de nós porque nós não seguimos seus conselhos que vêm através do quê? Da inspiração, da intuição, da indicação, muitas vezes por ler um livro, que aquele livro vai nos auxiliar, mas assim que nós o chamarmos, ele retorna para junto de nós. Então, todos nós aqui somos filhos de Deus. Ele é o nosso Pai e o nosso Criador. Nos deu o livre-arbítrio, a liberdade para que possamos escolher. Então, somos responsáveis também por escolher os pensamentos, o tipo de leitura, as amizades, o que nós estamos vendo na televisão. Cada um de nós é responsável. E na questão 573 do Livro dos Espíritos, aliás, o Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857. É a primeira obra das 5 obras da codificação espírita. É um livro composto por 1019 questões que Kardec perguntou aos benfeitores espirituais. É uma obra básica, uma obra basilar da doutrina espírita. Assim também o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado também em abril de 1864. Então temos aí também o mês espírita comemorando esse lançamento, esse aniversário de lançamento dessas obras básicas, né? Que são 5, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, que nós devemos conhecer. Não podemos entender de Espiritismo sem começar pelo começo. E o começo é entender e estudar as obras básicas. Então, questão 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Então, todos têm uma missão, uma tarefa, um trabalho a realizar, né? E todos são importantes aqui, porque cada um de nós está numa condição evolutiva. E se não há endereço errado na reencarnação, é porque nós temos uma missão a cumprir, né, aonde Deus nos colocou. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Se somos filhos de Deus, nós temos alguma utilidade e nós podemos fazer alguma coisa. Fazer algo. E a autora segue dizendo nesse livro: valorize mais essa oportunidade reencarnatória que Deus lhe oferece. Valorize a sua vida, ame a si mesmo, cuide de si, a fim de que possa ter êxito espiritual nesta existência, vencendo as más inclinações e as mazelas morais que ainda prendem ao sofrimento e atrasam o progresso e a conquista da plenitude. Então nós precisamos cuidar de nós. A nossa casa aqui
também realizou com os estudantes uma atividade excelente com o nome Cuidando de Si, na quarta passada, reunindo muitos trabalhadores e estudantes. No nosso jornal também vão encontrar um texto escrito dessa importância de cuidar de si. Porque isso, né, é um movimento interno que nós devemos fazer. Nós temos que despertar dentro de nós que precisamos nos cuidar para ter saúde e agradecer e valorizar a vida, amar a nossa vida, haja o que houver. Nós precisamos amar a nossa vida, a nossa existência. Como nós temos o esquecimento temporário, né, das outras vivências, quem sabe quanto nós solicitamos aos benfeitores espirituais, a Deus, uma nova oportunidade da reencarnação? Porque os benfeitores também nos alertam que a fila do outro lado esperando, né, uma oportunidade de retornar ao mundo físico é grande. Por isso, aproveitar os bons momentos. O Espírito Emmanuel também nos traz o seguinte: é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Olha que importante o que esse benfeitor diz. O cuidado consigo próprio. Vigiar o campo interno. O campo interno só nós conhecemos. Como estão as nossas emoções, os nossos sentimentos? Esse campo interno é aquilo que não aparece, que não é físico. Aí precisamos cuidar. E ainda daí nesta proposta do Ame a Vida, né, sempre nas propostas que constam nesse livro, nessa segunda parte, são 52 propostas para o nosso aprimoramento moral. Ela vai trazer um texto, uma explicação dela em relação àquele texto, e no final da proposta, um desafio. E diante do texto, do tema que eu escolhi, Ame a Vida, o desafio é o seguinte: ame e valorize a sua vida. Faça algo especial por si mesmo diariamente, mostrando que você dá valor à sua vida. Faça algo especial por si diariamente. Só nós podemos fazer esse algo especial. E aí, então, ela traz algumas sugestões aqui, né? Ela traz 5 sugestões que eu vou explicar cada uma. Que ela diz: elogie-se quando perceber que está sendo crítico consigo ou repetindo palavras negativas sobre si mesmo que ouviu ao longo da vida. Então, elogie-se quando perceber que está sendo crítico consigo. Ou seja, nós precisamos analisar o nosso lado bom que todos nós temos. Se Deus nos criou, se somos centelhas divinas, todos nós temos um lado bom que não podemos passar a existência só nos criticando. Esteja em contato com a natureza. Vários espíritos benfeitores, vários amigos espirituais sempre nos trazem mensagem o quanto é importante nós buscar o refazimento físico e espiritual junto à natureza. Eu trouxe um texto do livro Vida Feliz,
ditado pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, que ela diz, um texto, inclusive, já utilizado no nosso programa Educação dos Sentimentos, aqui na casa. Caminhe um pouco ao ar livre, tranquilamente redescobre a natureza que te abençoa a vida. Espairece saindo deste turbilhão em que te encontras e deixando a imaginação voar. Evita os lugares movimentados para o teu passeio e aspira o oxigênio balsâmico da floresta, da montanha e do mar. Todos nós temos condições de chegar perto das árvores, de um jardim, de cultivar plantas em casa. Estaremos cultivando algo vivo ali. Vai nos sensibilizando para a valorização das energias da natureza. Caminhar ao ar livre, sair do movimento, é a recomendação. Cuide da saúde do corpo e de seu equilíbrio mental. Cuidados com a saúde do corpo, prevenção, alimentação, exercícios físicos, equilíbrio mental, boas leituras, exposições doutrinárias, trabalho voluntário, divulgação do bem, vai nos trazer equilíbrio mental. Vai nos fazer bem, porque fazer o bem faz bem para quem faz. Preste atenção às suas necessidades e as atenda. Aí entra o autoconhecimento. Cada um sabe nas necessidades. Se está cansado, se está triste, se está deprimido, se está com fome, qualquer necessidade, cada um de nós sabe. Então nós precisamos atender aquela necessidade que nós estamos tendo naquele momento. Permita-se fazer algo que gosta e que seja bom e proveitoso para você e o próximo. Permitir-se fazer algo de bom para si. E muitos livros da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, principalmente a série chamada de série psicológica, vai trazer preciosas lições para todos nós. Então vamos nos permitir fazer algo que gosta, para que possamos ter esse bem-estar, aquela sensação boa, e para o próximo também. Porque muitas vezes proporcionar para o próximo algo bom vai trazer uma sensação tão boa para ele que nós vamos nos sentir bem. É assim que acontece, é dando que se recebe. Mas precisamos fazer esse esforço, trabalhar dentro de nós. E aí, já para ir encerrando, então, a nossa fala, nós temos que, no final de cada dia, experimentemos analisar com cuidado, ao final de cada dia, quais os sentimentos que povoaram o nosso coração ao longo da jornada. Planifiquemo-nos quando encontramos nele a gratidão, a compaixão, o amor. Então precisamos nos analisar diariamente. Como foi o nosso dia? Passar em revista o nosso dia, outras vivências, outros dias, e perceber quais os sentimentos que povoaram o nosso coração. E ser grato se nós vamos encontrar a gratidão, a compaixão e o amor. Porém,
Se em algum dia encontrarmos, olha a importância, a raiva, a inveja, o desejo de vingança, analisemos com cuidado suas origens e busquemos com tranquilidade substituí-los, a fim de que a saúde se faça em nós, no corpo, na mente e no coração. É uma bela proposta, esta ame a vida. Imaginemos quão rico é esse livro com 52 propostas para a educação dos nossos sentimentos. E assim, educando os nossos sentimentos, na nossa vivência diária, é que nós vamos progredir, evoluir, que esse é o nosso propósito da encarnação, crescer e evoluir espiritualmente. E o livro é aquele grande amigo, aquele companheiro. Livro lido, ideia renovada. Aí precisamos ter uma ideia renovada sempre, diariamente. Por isso que uma página edificante, uma leitura, nos faz muito bem. E precisamos sim adquirir esse hábito da leitura. Vamos então agora à prece final. Aqueles irmãos que desejam fechar os olhos, sintam-se à vontade. Ensina-nos, Pai, a construir pontes de entendimento, a estreitar laços de amizade, a entender o semelhante, a amar. Ajuda-nos, Senhor, a admitir a própria fragilidade, a livrar-nos da arrogância, a construir jardins, a espalhar perfume, a enxugar lágrimas, a caminhar com coragem, a acreditar na vida e no seu incondicional amor, a disseminar esperança, a sorrir sempre, a perdoar sem condições. E por fim, Senhor, ajuda-nos a voltar nosso olhar para as estrelas, mesmo que nossos pés ainda se encontrem encharcados de lama. Que assim possa ser, Senhor. Agradecemos a atenção dos irmãos e encerramos a nossa exposição de hoje. E aqueles que desejam receber